Tem uma pergunta que todo mundo do Brasil, eu recebi mensagens de todos os estados em função da força do Grupo Meio Norte. Cajuru, você teria coragem de perguntar isso? Eu tenho coragem de perguntar tudo, porque eu conheço o general Milton Mourão, ele responde com a maior sinceridade. Entre os acertos e erros do ex-presidente Bolsonaro, o senhor não, você, irmão, amigo, general Milton Mourão, presidente general Milton Mourão, concorda que o maior erro dele foi na pandemia e que se ele não tivesse feito aquelas declarações infelizes, ele teria ganho a eleição do Lula tranquilamente? E tem que voltar à normalidade. Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Se você virar um Chico, virar um jacaré, é problema de você, pô. Olha, Cajuru, ao longo da pandemia e no período pós-pandemia, eu respondi inúmeras vezes, esse questionamento, porque eu sempre falei, vamos olhar a prática e não as palavras. Porque a prática do governo do presidente Bolsonaro, que nós nunca conseguimos comunicar corretamente, foi ele tomou as providências em termos de contratação de médicos, enfermeiros e distribuição pelo país, compra de insumos que eram necessários, dos medicamentos, independente dele defender ou não defender o medicamento A ou o medicamento B. Agiu na economia, quando ele abriu linha de crédito para as empresas, colocou dinheiro na mão de estados e municípios para completar a perda de arrecadação. O meu estado, no Rio Grande do Sul, conseguiu passar a pagar a folha em dia, graças ao recurso que foi colocado lá pelo governo do presidente Bolsonaro. Agiu na área social quando criou o tal do Corona Voucher, que colocou R$600 na mão das pessoas e da noite para o dia houve uma explosão de consumo no Brasil. Então ele fez tudo isso, mas as palavras, comprou a vacina e depois ele mesmo dava contra aquilo que ele fez. Então, essa dicotomia entre o fazer e o falar, eu não tenho dúvida que prejudicou e causou a perda da eleição por essa diferença mínima que foi. E ela foi mínima talvez em função dessas pessoas que perderam familiares e que lembravam daquelas frases dele, quem tomar vacina vira jacaré, não sei o que, é uma gripinha, Pois é, então isso terminou por prejudicá-lo, mas é aquilo também, é o sincericídio, O presidente Bolsonaro é uma pessoa sincera, ele não esconde os sentimentos dele, Ele não faz o discurso aquele para agradar o público. Ele fala o que ele acha. Mas você não teria falado isso? Nós somos de estilos diferentes. Totalmente. Somos estilos totalmente diferentes, trajetória de vida diferente. Eu sempre digo e repito que o Bolsonaro é um self-made man, é alguém que se fez. Vamos olhar, Bolsonaro é um guri do interior de uma cidadezinha de São Paulo, de uma família mais humilde, que estudou numa escola pública, fez concurso para o Exército, passou, era um concurso difícil. Então, uma outra trajetória diferente da minha, que eu era filho de um oficial do Exército, uma professora, uma família de classe média, cheia de livros dentro de casa. Então, trajetórias totalmente distintas e que depois elas causam impacto mais à frente da tua vida. Bom, como eu falei de erro do Bolsonaro, não seria justo eu não perguntar para o general Milton Mourão, presidente, qual o maior erro do Lula até agora, então? Tá preso ao passado. Lamentavelmente, o presidente Lula, em primeiro lugar, ele tinha que ter um discurso de união no Brasil. Então não tem que ficar falando, como falou em reunião recente aí, que o Bolsonaro era um covardão. Não, esquece o Bolsonaro. Chega, harmonia. Chega, olha para frente, é para frente que se anda. E ele está preso a ideias que não deram certo lá atrás, a questão de obra, a questão de intervenção em empresa estatal, isso não deu certo, a gente sabe onde terminou. Então vamos olhar para frente, e tem muito problema para resolver aqui no país. Ele dispõe de alguns assessores que são competentes, então ouvir mais esse pessoal. Você tem algum ministro do Lula que merece o teu respeito, general Milton Mourão? Olha, eu vejo hoje o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, como um cara de respeito pelas posições que ele tem tomado. Ele se expressa bem, havia dúvida sobre a capacidade dele, porque ele não é um economista de formação, mas ele compreendeu a questão fiscal, o problema do país de nós não termos um equilíbrio fiscal, ele compreende bem a questão da reforma tributária, ele entende a questão administrativa, então acho que o Haddad vem bem, acho que a Simone, nossa ex-colega aqui no Senado, também vem fazendo um excelente trabalho, então tem gente competente que está aí no governo. Perfeito. Flavinha? Senadora Milton Mourão, como que o senhor pode convencer
a população brasileira de que o militar pode ser candidato à presidência da República e manter todos os seus direitos financeiros. E se o senhor quiser também falar mais sobre a PEC dos militares, o senhor fica à vontade. Bom, obrigado, Flávia, por essa pergunta. O Cajuru é o relator da PEC, nós já conversamos bastante a respeito desse assunto. O militar da ativa, né, ele praticamente não tem o desejo, né, de entrar para a política pela natureza da profissão militar. Né? O ethos da profissão militar é totalmente diferente do ethos da vida política. Por isso, né, o número de militares da ativa que se candidatam, né, é muito pequeno em relação a todo o efetivo. A nossa legislação hoje ela é clara, tá? Quem tem até 10 anos de serviço vai embora, né, no ato de sua candidatura. Quem não tem, entra em licença, né? Se for eleito, ele passa para a reserva, né, proporcional ao tempo de serviço que ele tem. Se não for eleito, ele volta. O argumento que vem sendo colocado, e o próprio, né, Cajuru coloca isso dessa forma, é que esse camarada, quando volta, ele vai trazer a política para dentro do quartel. Não é o que ocorre. Até porque, em primeiro lugar, o cara não pode ser filiado a partido político. Então, se ele era filiado, ele tem que se desfiliar. Caso contrário, ele será punido. Se for falar de política dentro do quartel, ele vai ser punido. E ainda, se ele está vivendo em Brasília, vão mandar ele lá para o interior do Rio Grande do Sul. Né? Então, o Exército tem, a Marinha, a Força Aérea, tem seus instrumentos para manter a disciplina, né, um caso de alguém que queira fazer política dentro do quartel. E eu passei 46 anos do Exército e nunca vi ninguém querer fazer política dentro do quartel. Vi gente querer ser candidato, né, e sempre perdendo a eleição. Para que tenha uma ideia, né? Estou até me alongando nessa resposta, né? Tá? Mas de 1988 para cá, do Exército, só 2 pessoas que estavam na ativa quando foram eleitas. Jair Bolsonaro como vereador e o Tenente Coronel Zu como deputado estadual. Perfeito. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o primeiro rápido e mais rápido, aliás, da televisão brasileira, intervalo, com as mensagens de produtos que nós podemos... Pois é, Cajuru. Eu acho que a experiência de vice-presidente ela foi muito rica para mim, né? Algo que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida, assim como também nunca esperei ser eleito senador pelo meu estado natal, pelo Rio Grande do Sul. Era algo que não estava na minha visão. Até porque foi uma disputa difícil, né? Difícil. Com gente boa. Né? Uma vaga, né? Uma vaga sendo disputada. Né? A questão da pessoa desejar ser presidente da República tem que fazer parte de um movimento. Né? Então, hoje eu não me encaixo num movimento, não vejo o meu nome sendo colocado num movimento, né, para ocupar essa função, que é uma função de altíssima responsabilidade. E que, vamos dizer assim, para presidir o Brasil, né, você tem que abdicar realmente, né, daqueles interesses pessoais, da sua vida particular, né, e se dedicar ao longo dos 4 anos que você tiver como presidente, ou de 5, se a gente aprovar a emenda de fim da reeleição, né, para, né, concentrar toda a tua energia na solução, né, dos problemas que o país vive, sempre tendo como farol o quê? A gente melhorar a vida da população.